Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A partir de 2018, o Brasil pode ter um currículo comum para a educação básica em todo o país. É a chamada Base Nacional Comum Curricular. O documento está sendo elaborado pelo Ministério da Educação e recebeu mais de 12 milhões de propostas em uma consulta aberta à população. O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, propõe que o currículo nacional seja analisado pelo Congresso antes de ser adotado pelas escolas. É sobre isso que nós conversamos nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Deputado, por que trazer ao Congresso a análise do currículo das escolas? Olha, tem um aspecto legal e tem um aspecto, eu diria, pedagógico e doutrinário. No aspecto legal, a nossa Constituição, no seu artigo 210, se eu não estou enganado, determina que há necessidade de se instituir um currículo comum em estados e municípios, isso é constitucional, no ensino fundamental. E a base, ela abrange o ensino infantil e o ensino médio, ou seja, ultrapassa o limite da Constituição brasileira. O outro aspecto é que esta casa, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, dentro de uma democracia representativa, como é o caso do Brasil, em última instância representam o povo brasileiro. E nós, certamente, temos que nos debruçar sobre um tema como esse, que vai significar o futuro do país. Que tipo de educação nós queremos que as nossas crianças e que os nossos jovens recebam daqui por diante, e principalmente na unificação de um currículo, uma vez que existem os parâmetros curriculares, né? Existem as provas de avaliação desde 1995 e que em função dessas provas normalmente são feitos os planejamentos das salas de aula por todo o país, e vários estados e vários municípios já têm os seus currículos mínimos, né? Já têm os seus currículos regionalizados. Então, esse é o embasamento, eu diria, legal. Na questão pedagógica e na questão moral, aí eu acho que é muito mais grave, porque o governo federal, na primeira versão que foi publicizada, uma vez que o governo encomendou a técnicos das universidades públicas, federais e estaduais por todo o país, técnicos ligados à educação, o primeiro documento era um Frankenstein pedagógico e um panfleto doutrinário. E foi tão grave, tão assintoso o documento que foi apresentado à sociedade, que o governo recua. Por exemplo, Daniela, se colocava no ensino de português do ensino fundamental, se abria mão da literatura e se abria mão da gramática. Que é a espinha dorsal da nossa língua. Há uma tese em algumas universidades que diz que a língua culta é uma forma da sociedade oprimir a população mais pobre. Né? É uma coisa para se rir, né? Na questão da geografia, por exemplo, se abria mão dos aspectos de físico, de relevo, e se abria mais duas matérias no segundo grau, como se o currículo já fosse suficientemente longo. Geografia política, geografia humana, com um aspecto doutrinário de uma hegemonia de um pensamento de esquerda. Na história, se abriu mão do sincronismo e da cronologia, como se o mundo houvesse começado a partir do descobrimento do Brasil e das revoluções que ocorreram aqui na América Latina, Central e na África, se abrindo mão do nosso legado judaico, cristão e ocidental. A Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, e nos primórdios as nossas noções de democracia, de ética, de imprensa livre que vieram desde os gregos. Então foi um documento tão assintoso que o governo recua, apresenta um segundo documento que melhora um pouco na questão pedagógica, mas continua forte na questão doutrinária. E institui inclusive princípios e direitos que, através de portaria, que deveriam ser levados em consideração ou na legislação infraconstitucional, que são leis ordinárias, ou na Constituição brasileira, porque os direitos da população brasileira estão contidos na Constituição no artigo 5º. Então, uma preocupação da nossa parte
de que nós temos mais vagar, mais cuidado, que nós possamos maturar com maior atenção uma ação tão importante como essa que pretende construir a sociedade brasileira nos próximos 20 ou 30 anos. Deputado, o Plano Nacional de Educação demorou quase 4 anos para ser votado pela Câmara e pelo Senado. Trazer um programa tão complexo e tão técnico da área de educação para o Congresso não vai inviabilizar esse currículo? Todas as leis do Brasil, por mais técnicas e densas e complicadas que sejam, passam pelo Congresso Nacional. Desde a questão do trânsito, né, até a questão do Código de Mineração, da demarcação de terras indígenas. Aqui é a casa que representa a população brasileira, que queiramos ou não. Né? É você negar a democracia representativa e dizer que há um tema que é proibido aqui na Câmara ou no Senado da República. E quanto ao tempo, veja, nós não somos uma ilha. O Brasil tem a tendência de ser jabuticaba, quer fazer diferente dos outros. Nos países em que os currículos mínimos foram implantados, e quero deixar claro que eu não sou contra a base nacional comum, mas não da maneira como ela está sendo elocubrada, que ela está sendo gestada, né? Demorou 8, 10, 12 anos essa gestação do processo, porque isso é muito importante para o país. É necessário que haja realmente a adesão da sociedade para que ela incorpore esse processo como o seu. Eu considero, por exemplo, que não se pode trabalhar uma base comum no ensino médio que o próprio governo admite que deverá ser modificado, flexibilizado. Como é que você pode ter uma base comum se você vai ter ensino técnico, área de humanas, de biologia, de biomédica, de exatas? Então é um conceito que não dá para caber, né, na cabeça das pessoas. É impossível, é improvável. O governo está de maneira assodada tentando implementar um projeto, mesmo que com provisão legal, que não cabe na atual situação. A gente pode estar cometendo um retrocesso pedagógico. E mais, eu acredito que o correto seria iniciar por português e matemática. Os testes de avaliação do próprio governo federal mostram que a educação brasileira é uma catástrofe. 56% das crianças na 5ª série do ensino fundamental, na 3º ano do ensino fundamental, aliás, que é a perspectiva de alfabetização que é dada pelo governo aos 8 anos, é analfabeta. O analfabeta funcional, está no nível 1 e 2 de proficiência. Então, essa é a catástrofe que nós temos que nos debruçar. Precisamos ensinar nossas crianças a língua materna e fazer de maneira adequada as 4 operações, decodificar um texto de 10 linhas, para, a partir desse embasamento, introduzir novos conhecimentos. Hoje a gente está atropelando esse processo num assodamento que eu não entendo. Deputado, a gente está com um governo interino que tem mudanças no Ministério da Educação. Isso já foi discutido com o novo? Olha, o projeto nós ingressamos, inclusive, no ano passado, né? Nós estamos nesse processo de enfrentamento e de discussão com o MEC, porque eu entendo que o MEC deveria ter uma visão a respeito da educação de sociedade, de nação, e não de um partido de ocasião. Quem quer que esteja de forma circunstancial no poder vai passar, o país continua. Então, essa discussão já aconteceu com técnicos do MEC. Eu fui convidado, inclusive, para conversar com o então secretário executivo, Luiz Cláudio, com os diretores e técnicos do MEC. Coloquei as minhas preocupações, tive da parte dele a garantia que, por ocasião do lançamento do 2º documento, nós teríamos um acesso prévio até para poder opinar. Isso não aconteceu. E agora estamos aguardando que essa nova estrutura que está no Ministério da Educação nos convide para conversar a respeito do tema, porque nós estamos abertos ao diálogo. O que nós não podemos fazer é sermos omissos, né? E disso eu não vou ser acusado, né? Eu vou continuar tentando fazer a minha parte para que a educação do país seja realmente de qualidade para a maioria da população brasileira, e não as ilhas de excelências que a gente tem hoje, e um pacto de mediocridade que se estabeleceu no país, onde se coloca determinadas figuras como inatacáveis, vacas sagradas, e continua um processo de absoluta inércia no processo educacional brasileiro. Deputado, obrigada pela presença. Espero que o senhor volte para falar sobre o andamento da base curricular. Tá, obrigado a você e espero que dê certo. Eu conversei com o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, sobre a Base Nacional Comum Curricular. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara.
Se quiser conferir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só acessar nosso site. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais!